Graça e paz, tudo bem com vocês? Que saudade que eu já estava de estar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio para não ficar muito alto. Que bom que nós possamos estar junto aqui nessa segunda-feira. Vamos aproveitar, né, o nosso tempo curto. Quem me deu essa toalhinha foi a filha do pastor Michael, lá do Rio de Janeiro. Saudade deles, Deus abençoe grandemente eles. Michele, pastor Michael, que se formou há pouco tempo em psicologia. Que bom, que bom. Sandra Ribeiro, Deus abençoe você, que saudade. Renato, Rogério, Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor aí online. Que bom que nós possamos estar aqui para falar um pouquinho de Jesus, para nos entregar um pouquinho a Deus. Às vezes as coisas estão tão difíceis, às vezes ficamos sem entender. A paz, Elias, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Ficamos sem entender o que está acontecendo na nossa vida, na nossa história, e entre o processo e o milagre, né? Eu quis colocar nessa ordem para a gente entender que o processo ele faz parte da nossa vida, da nossa história. E não é porque a gente tem mais fé ou pouca fé ou mais ou menos fé que ele não vai existir. Ele vai existir. Ele vai fazer parte da nossa história. Amém? Quero dizer para vocês, em nome de Jesus, já estava morrendo de saudade só uma semana. Descansei um pouquinho minha garganta, né? Ela estava travando muito, as cordas vocais muito inchadas, né? Mas eu creio, em nome de Jesus, que hoje vai ser bênção, amém? Eu tenho vários pedidos de orações, né? Então a gente vai, antes de entrar no pedido de oração, vamos falar sobre esperança para as mães da favela. É um primeiro evento que eu estou fazendo no Dia das Mães dentro da favela, literalmente dentro da favela. Foi algo que Deus tocou no meu coração, muito poucos dias. Então você que pode abençoar, corre, abençoa a gente. É tanta coisa que eu não quero nem pensar, amém? Mas quero agradecer a vereadora Damares Moura, né? Quero agradecer também algumas pessoas que estão correndo muito atrás para que a gente alcance, né? Pastor Carlos, Deus abençoe, Pastor Carlos, a Thalita, pessoal que estão correndo muito atrás aí para ver se a gente consegue alimento. Nunca foi tão difícil arrecadar alimento, né? Chegando no final do ano também é a mesma dificuldade, só que no final do ano a gente tem um pouquinho mais de facilidade, né? E toma aqui, em nome de Jesus, amém? Quero falar para vocês, se você tem seu pedido de oração aí agora, você vai digitar no chat. Antes de eu começar a orar por vários aqui, a gente tem um caso bem grave aqui de uma criança que está com tumor na cabeça, né? A gente tem a Diva com o Marcelo. A gente tem alguns pedidos aqui, até procurei anotar, por isso eu entrei um minutinho aí atrasada, né? E luto, né? Eu acho que é a parte mais difícil de a gente superar hoje em dia é o luto. Vamos orar por essa mãe, por essa família, por essa esposa, né? Que tá passando por isso, amém? Só quem passa sabe o quanto é difícil isso. A minha amiga Cris também, que vai ser o primeiro dia das mães dela sem a mãe dela. Então a gente tem muita coisa aqui. É Cris Lima, o dela, pra gente pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia, amém? A paz para Fernanda, Deus abençoe sua vida, Fê, sua história, seja bênção, seja só o começo de um grande mover na sua vida, na sua história, amém? Vamos orar? Vamos orar para que a gente possa entrar na palavra. A palavra de Deus hoje é tão simples, né? Eu só tive ali um cuidado de estudar um pouquinho ali para saber se, né, tava tudo certinho ali. E já quero compartilhar com você, né? Às vezes você tem um chamado, tem alguma coisa, e você acha que não precisa estudar, que não precisa se dedicar. Nem tudo é Deus que revela, às vezes é conhecimento, né? Então você precisa se dedicar a uma leitura, a um louvor, a uma adoração, para que você tenha ali a aptidão de ouvir a voz do Senhor, amém? Sem a voz do Senhor a gente faz cada cagada, cada merda. A gente deixa a carne fluir porque nós entramos no pico do mediatismo, da ansiedade, né?
e fazemos coisas que não é legal. A paz para a Nalva, Deus abençoe. A Nalva de Recife, acho que ela é amiga da Fernanda, também oro muito por ela, para a questão do filho e marido dela, né? Às vezes você acha que tem luta aí muito pesada, né? Então vamos orar, já que ela entrou aí ao vivo, Nalva, fica aí para que nós possamos orar juntas hoje, né? É benção você estar aí. Quero pedir para vocês que estão aí ao vivaço, dá um like aí, deixa uma curtida na nossa live, clica o coraçãozinho aí algumas vezes, que o próprio Facebook ele se encarrega de chamar as pessoas para assistir. Então, você dá o joinha e clica no coraçãozinho aí, fica clicando. Ele vai encarregar de chamar outras pessoas para estar conosco, amém? Você que vai assistir no YouTube, você deixa aí sua curtida, compartilha para nós e vamos juntos gerar esperança através da palavra de Deus, amém? Estou muito feliz, apesar da luta, da batalha, Deus tem feito, Deus tem colocado a mão dele sobrenatural e eu tenho lidado ali de frente com aquelas mulheres ali da favela, uma experiência assim gigante, né? E eu creio que o melhor ainda está por vir em nome de Jesus, amém? Vamos orar? E também nós temos que orar pelo Romualdo, gente, não posso esquecer. Orar pelo Romualdo, pela Antônia, né? Alguns processos, amém? E aí a gente também precisa orar, porque quando a gente ora tem testemunho, a gente vai marcar um dia aí para quem foi abençoado testemunhar. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tomar o teu lugar, repreende todo mal, toda seta, visita minha garganta, Senhor, minhas cordas vocais, Senhor, nos abençoa nessa noite, Pai, visita todos aqueles que estão ao vivo agora, Pai, entrando, Pai, aqueles que estão sempre aí ajudando a gente para que nós possamos, Pai, pregar um evangelho lindo, maravilhoso. Senhor, quantos pedidos de oração hoje eu quero colocar nas tuas mãos. Senhor, eu quero colocar a vida do Davi, essa criança que operou de um tumor, Davi Luiz. Senhor, a vida da diva do Marcelo. Pai, a vida da Alice, Pai, ela perdeu o esposo. Pai, capacita ela para viver o luto, né? O luto é difícil, mas ele tem que ser vivido, não dá para pular o luto. A gente tem que viver o luto, né? Quero pedir também pela vaga de emprego, Pai, da Fernanda Mael. Senhor, que o Senhor venha bradar e que ela venha entrar na Celor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero pedir também, Pai, em nome de Jesus, pela vida da Cristiane Lima. É o primeiro dia das mães, sem a mãe dela, Pai. Deve ser uma dor, assim, difícil, Pai, em nome de Jesus. Pela Nalva, Senhor, que está aí conosco hoje. Pai, visita ela, o marido dela, o filho, Pai, liberta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero pedir pela vida do Romualdo, pela saúde, Pai, mental, neurológica dele. Senhor, em nome de Jesus, pela vida da Antônia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela vida da Márcia, pela vida do Carlinhos, Pai, das filhas, do genro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela vida, Pai, em nome de Jesus, da Simone. Senhor, em nome de Jesus, quantos pedidos de oração, pela vida da Eliene, Senhor, em nome de Jesus, cobre ela com teu sangue, pela minha vida, pela vida do Elias, pela vida, Pai, em nome de Jesus, da Simone França. Senhor, em nome de Jesus, visita a casa dela, visita o trabalho, visita a saúde dela, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa ela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, colocamos tudo nas tuas mãos. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Nos ensina hoje, Pai, através da palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que é para honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, a Simone também, Pai, lá da cidade de Tiradentes. Visita ela, Pai, em nome de Jesus, brada da vida dela. Visita a vida do Rogério, Pai, a vida do Pierre. Senhor, a vida da esposa do Rogério, a Thalita. Senhor, os pais, o irmão. Senhor, como eu amo aquela família. Senhor, brada na casa dele, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro àquele lar. Senhor, e o Gil, o Sérgio, Senhor. Pai, a Bianca, as crianças, o marido da Bianca. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma o teu lugar nessa noite. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Dizer que o Deus é bom o tempo todo, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz para nós hoje, é muito clara quando Deus fala conosco hoje através da palavra, numa questão assim muito simples, que é a oração do Pai Nosso. E aí eu estava aqui meditando com Deus uns minutos antes de a gente começar, e eu comecei a entender o que Deus quer da gente nessa noite, porque Ele traz para nós um tema entre o processo e o milagre. É muito mais fácil a gente querer um milagre do que a gente entender o que nós estamos passando dentro do processo. O processo é difícil, é doloroso, cada um com o seu, cada um com a sua história, cada um com o seu DNA. Às vezes tomamos atitudes que, meu Deus, nos prejudica muito, e nós precisamos entender que Deus faz a parte dele, mas o quanto nós precisamos estar atentos sobre o que nós decidimos, o que nós fazemos, porque isso pode nos prejudicar. E depois, como que a gente faz para sair daquilo, para melhorar, para começar a reconstruir uma história. Então, entre o processo e o milagre, existe aqui um meio, né? Existe aqui, aleluia, nabraçuia, nabrachaz, alguma circunstância a qual nós precisamos entender, a qual nós precisamos lutar. Por que as pessoas não entendem que entre o processo e o milagre é necessário passar, e as pessoas desistem, as pessoas param, as pessoas choram, as pessoas se suicidam, as pessoas desistem, se separam, quando a coisa começa a ficar muito feia, né? Às vezes as pessoas querem trocar de marido, de parceiro, porque tá literalmente assim difícil. Não, em nome de Jesus, você deve parar, refletir, pensar que entre o processo e o milagre é um tratamento, e você só vai vencer isso quando você entende essa oração, e quando você entende que há coisas que você precisa fazer até você chegar no milagre. Não dá para chegar no milagre de um modo superficial, não dá para chegar no milagre de um jeito que, ai meu Deus, eu sou corpo presente, mas eu não sou entregue, eu não me deixo levar. Eu não me deixo levar pela oração, pela unção, eu não me deixo me levar pela busca, eu não tenho atitude literalmente de buscar. Então, entre o processo e o milagre, existe uma ponte, existe um caminho a ser percorrido, e eu posso garantir para vocês, 89% desse caminho nós somos responsáveis, porque os outros tantos por cento, os 11%, vai ficar na nossa determinação, na nossa construção, vai ficar a parte que Deus tem que fazer para nós. Então, é tão bom que nós venhamos hoje, nessa noite, em nome de Jesus, entender sobre aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós, porque às vezes nós queremos um milagre, às vezes nós queremos mudar, nós queremos outra situação na nossa vida, mas nós não queremos pagar o preço. Parece que o preço da coisa certa é muito pesado, parece que o preço de você vencer, de você trocar, de você reconstruir é muito pesado. Parece que fazer o mais fácil, mesmo que seja algo tolo, é muito mais leve, é muito mais, né, tem muita facilidade, mas você precisa decidir nessa noite, aleluia, em nome de Jesus. Você precisa decidir entre o processo e o milagre, qual é o caminho que você vai percorrer, e Jesus, de uma maneira bem simples, deixa pra gente um grande recado, algumas etapas que não tem como a gente pular, não tem como a gente barganhar, não tem como a gente a língua enrolou agora, né? Adiar, né? Não tem, nós precisamos, aleluia, entender que é necessário percorrer, amém? Vamos ler na palavra, para a gente entender aqui direitinho? Mateus 6:9, tá? São só 6 versículos, tá escrito assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Nós não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoarmos os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoarás a vós. Se porém não perdoarmos os homens e as vossas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Deus está deixando claro para nós, né, sobre essa oração, o que devemos fazer. A Bíblia diz para nós orarmos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que a gente tem que entender que é sobre o Pai nosso que estais no céu e santificado seja o teu nome. É sobre um temor, é sobre entender as coisas do céu, é sobre saber que Ele está sentado no trono e que sobre todas as coisas, aleluia, Jesus, Ele reconstrói, aleluia, uma história para nós, mas nós precisamos agir, nós precisamos dizer para Deus: olha, venha o teu reino. E às vezes quando a gente fala de reino, eu não sei, a gente precisa entender mais sobre a questão de reino, sobre a questão do próximo, sobre a questão de estender a mão, sobre a questão de evangelizar, de cuidar do doente, né, de visitar o triste, aquele que está em luto, né? São todas as coisas que Jesus ele vem nos ensinar através dessa oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus precisa prevalecer, né, na nossa vida e na nossa história. E muitas das vezes nós não deixamos, porque a nossa aflição fala mais alto, e nós venhamos permitir que a aflição ela venha crescer com o tempo, porque nós não enxergamos a olho nu uma solução, e aí nós cria um desespero na nossa vida, na nossa história. Então, em nome de Jesus, que Deus ele possa pegar você na sua casa, que você entenda que não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Pai nosso que estás no céu, né? E quando a gente fala da vontade de Deus, nós precisamos entender que eu coloquei uma observação aqui, né? A oração deve ser feita para que Deus faça a nossa vontade, mas para que nós façamos a vontade de Deus, né? Assim reconhecemos a autoridade. Então, quando eu oro a Deus, quando eu vou pedir uma direção para Deus, é normal que nós venhamos pedir para Deus que venha fazer a nossa vontade, mas nós não devemos. Nós devemos orar para que seja feita a vontade de Deus. Porque quando Deus, aleluia, faz a vontade dele, as coisas mudam, as coisas modificam. Às vezes você tem um plano, Deus ele tem muito melhor para você. Então, a partir de hoje, quando você for orar, por mais que seja dor, por mais que a sua filha esteja dando trabalho e você não sabe como fazer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, então, entre esse processo, até que eu chegue no meu milagre, até que as coisas se estabeleçam, o que me dá mais fé? Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Me dá mais fé, estabeleça em mim mais graça, estabeleça em mim mais determinação, que eu venha construir, aleluia, algo diferente sobre qualquer circunstância, aleluia, que eu venha passar, porque eu creio verdadeiramente, Senhor, que a tua vontade, aleluia, é muito melhor do que a minha, em nome de Jesus, amém? Assim nós possamos orar pelas coisas certas, porque às vezes nós oramos por aquilo que está nos matando no dia a dia, por aquilo que nos tem feito sofrer. Mas quantas as vezes nós precisamos orar por aquilo que é melhor para a gente, e aquilo que é melhor para nós não significa que é a vontade de Deus, e por isso devemos orar pela vontade que Deus tem para nós, amém? Você entendeu isso? Amém? Tem algo também que me chamou muita atenção, darmos hoje o pão de cada dia, nosso sustento depende de Deus, Ele nos dá tudo que nós precisamos para viver, comida, dinheiro, emprego. Quando precisamos de ajuda, podemos pedir a Deus e confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele nos ama. Assim reconhecemos que tudo vem do Senhor, somente Ele pode nos dar o pão diário.
Quando nós falamos pão de cada dia, lógico, já bate em nós assim o pão da comida, da providência, né? Mas eu quero chamar a atenção hoje sobre uma questão que o Espírito Santo colocou no meu coração. O pão de cada dia tem que ser a graça manifestada também sobre a nossa vida, sobre a nossa história, porque nós precisamos dela. Fica difícil eu construir uma história, eu entender, aleluia, o que Deus tem para mim, quando eu não estou ligada na graça, quando a graça está muito distante da minha vida, está muito distante daquilo que eu possa pegar ou imaginar. E a fé sólida, a fé madura, é como um relacionamento. Quando a gente começa a se relacionar com a pessoa no início, parece que é tudo maravilhoso, aquela coisa. Com o tempo você vai adquirindo maturidade. Com o tempo você conhece a pessoa te conhece, você vai vendo, né, a maturidade da pessoa. Relacionamento com Deus, você precisa no pão diário, você precisa buscar essa graça, você precisa buscar essa intimidade. Sabe por quê? Durante o processo, muitas das vezes some todo mundo e não fica ninguém. E quando some, as pessoas somem, desaparecem. Nós precisamos entender que Deus muitas das vezes quer particular entre nós e Ele. E que nós viemos buscar essa graça porque nós precisamos de mais fé para entender que esse processo vai acabar e que o milagre vai chegar. E o milagre ele não vai chegar de qualquer jeito, com a sua vida de qualquer jeito. Algo muito triste, né? Um tempo atrás Deus disse para mim, fala algo para a pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa jamais, eu vou chamar de Maria, para não expor a pessoa, mas fala isso para a pessoa. E eu falei para a pessoa, falei, sai dessa vida, Deus não tem isso para você. Olha, ouve essa pregação, Deus vai falar com você. Deus ele tem um algo diferente para você. Você já conhece Jesus, você já trabalhou na obra, né? Eu já fui na cidade dessa pessoa, longe pregar, e a pessoa não deu muita coisa, muito ibope, e aí continuou vivendo a vida como ela achava que deve. E ela teve um AVC, está em cima de uma cama toda torta. Aí eu fico pensando, meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia, né? Aí eu disse, eu vou orar por você, né? Mas entre o processo e o milagre, por que nós desistimos daquele que realmente vai nos abençoar, nos vai fazer nos prevalecer, e queremos ir para um mundo sujo, um Egito podre, onde as coisas tão podres não funcionam? Eu quero dizer algo para vocês em nome de Jesus. Se Deus ele tem um chamado para você e você já começou esse chamado, nunca desista, porque as consequências são muito duras, né? E eu vi a foto da pessoa e eu disse, meu Deus, misericórdia, toda torta, né? Eu tô com grande dificuldade, porque meu dente quebrou e eu tô com grande dificuldade, eu tô pedindo, orando ao Senhor, e eu não me sinto muito bem, porque é na minha lateral o dente. Então eu fico pensando, Senhor, tenha misericórdia para que eu possa, né, arrumar esse dente. Agora você imagina um AVC. Você imagina você estar em cima de uma cama, com o lado esquerdo todo paralisado, e você saber que você poderia ter evitado isso. Você poderia ter escolhido como filho pródigo, voltar para casa e fazer a vontade de Deus. Não se engane, a vontade de Deus precisa ser feita. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, ela precisa ser feita. Outra feita, conversando com uma outra pessoa católica, a pessoa fez um propósito, mas não se limpou, foi pro leito, porque as coisas espirituais, elas são muito delicadas, e talvez esse momento não é o momento de você pensar em receber um milagre, é o momento de você pensar como você, aleluia, vai passar esse milagre, né? Como você vai conseguir viver esse processo. Porque dentro disso tudo que Deus está nos ensinando hoje sobre o Pai Nosso,
Por que nós não entendemos que o processo é para a gente aprender que tem lugar que a gente não pode voltar mais? Se nós estamos clamando a Deus, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, então que a vontade de Deus venha prevalecer, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ah, Senhor, dá o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Deus sabe, vamos fazer 9 anos de vida missionária, Deus sabe de tudo, mas eu quero dizer para você que Deus, ele nunca me abandonou. Sempre na hora certa, chega a ajuda certa, no momento certo. E ainda que coisas, problemas que tem para resolver, e eu tenho colocado nos pés do Senhor todos os dias, eu não desisto de pregar, eu não desisto de cuidar, eu não desisto. Quando o Senhor me disse para mim sobre esperança para as mães da favela, né, eu já agradeci aqui o Kim, o menino fez um desenho maravilhoso, nossa, sensacional, e ele está cuidando agora de toda a minha aparência nas redes sociais, e eu falei, Senhor, como eu vou fazer isso? E o Senhor foi criando caminho para a gente fazer. Eu quero que você entenda que hoje a pregação ela é extremamente profunda, e Deus, ele quer ensinar realmente, gente, o processo, o milagre, mas ele quer que você se aprofunda no conhecimento da autoridade, da palavra, e que você entenda sobre a sua vida, sobre o que você quer chegar, sobre a libertação da sua família, sobre o que você tem que construir, sobre o que você perdeu, sobre o equilíbrio. E quando a gente chega aqui no pão nosso de cada dia, o pão que Deus quer te dar hoje é graça, é misericórdia, aleluia. É um pão de sabedoria, porque muitas das vezes a gente tem certeza que nós estamos preparados, estamos totalmente preparados para viver o milagre, para viver o extraordinário. Estamos esquecendo de pedir a Deus, né, essa sabedoria. Mas assim, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida nessa noite, nesse dia, não sei que hora, mas que você preste bastante atenção. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Gente, Jesus nos ensina que nós devemos perdoar. Muitas das vezes a gente pisa na bola com os outros e aí a gente quer que a pessoa perdoa a gente rapidinho. E aí na hora de perdoar a gente fica com ranço, né? Na hora de perdoar a gente fica carregando aquela coisa má, aquele mau gosto. A gente carrega, tem gente que fica sem falar com pai, com mãe. Eu que me dera que eu tivesse meu pai e minha mãe para falar, né? Louvado seja Deus. Não fica sem falar com pai e com mãe, que é sagrado, sabe? Com os irmãos. Por mais que a gente fique bravo, por mais que a gente fique, né? Assim, às vezes até revoltado com algumas coisas. Família é algo sagrado. Então perdoa, né? Porque quando você perdoa, você está pedindo para Deus te perdoar também. Existiu uma época da minha vida que eu perguntava para Deus, Senhor, tem alguém que eu não perdoei? Porque eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa prova. E aí eu fui buscando em Deus, toda oração, fui buscando, e o Senhor veio me conduzindo, né? E eu não tinha ninguém que eu não tinha perdoado. E aí aconteceu uma feita que eu já perdoei a pessoa, mas a pessoa não me perdoou, então a pessoa não fala comigo, mas eu vou ter que falar com a pessoa e ir lá dizer para ela, olha, perdoa, eu não vou ter que justificar, mas é a vontade de Deus. Porque quando a gente fala assim, seja feita a sua vontade, não a minha, por que a gente acha que a vontade de Deus é só aquilo que a gente quer? Não é o que precisa ser feito. Então, hoje, em nome de Jesus, peça para Deus que você consiga fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz para nós que não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque tu é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Então que Deus venha nos ajudar, sair da tentação do vício, né? Do cigarro, da bebida, da pornografia, né? Que Deus venha nos ajudar, né? Dos vídeos dos jogos, né? Hoje tem muita gente viciada em jogos, né? E que nós venhamos dizer para o Senhor, Senhor, eu te reconheço, porque tu é o reino, é o poder e a glória para sempre. O reino é de Deus, a glória é dele, tudo é dele. E às vezes dentro do nosso chamado,
Tem algumas pessoas que acham que são alguma coisa. Não, nós não somos nada. Mas eu sou apóstolo, eu sou fulano de tal. Não, nós não somos nada. Nós somos simplesmente alguém que estamos servindo ao reino de Deus e somos cordas, né? A qual o Senhor permite tocar para que nós venhamos transmitir a verdadeira mensagem. Aí algumas pessoas levantam a questão para mim e diz assim: missionária, mas tem tanta gente pilantra fazendo coisa errada. Tá, mas o importante é que eu não faça, que você não faça. O importante é que nós venhamos levar o evangelho seriamente. Por quê? Porque o Jesus, ele cuida de nós como o pão de cada dia. Quem sabe hoje você está aí só para dizer assim: Senhor, Tu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Não dá para a gente caminhar sem criar uma expectativa correta sobre o reino de Deus, sobre aquilo que é a vontade de Deus, sobre reconhecer a soberania dele. A soberania dele está acima de um câncer, a soberania dele está em cima de um vício, a soberania dele está em cima de um AVC, mas tudo vai depender de nós, né? Quero pedir a Deus também pela vida da minha cunhada, Vanessa, que não anda muito bem já há mais uma semana. Que Deus tenha misericórdia dela e liberta ela dessa enfermidade, amém? Mas enquanto ela, dentro desse processo, vai precisar fazer escolhas. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Ela acha que Deus só está no milagre, e na verdade Deus, ele está no processo. Deus está nos construindo no processo, Ele está nos ajudando dentro do processo. Deus está nos ajudando no processo, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Porque às vezes nós esquecemos disso e a gente tem que reconhecer. A Bíblia diz no versículo 14: porque se perdoar os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vós. Aquilo que nós queremos de Deus, nós precisamos fazer primeiro. A palavra de Deus diz para nós também: se porém perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Deus está deixando bem claro que se você não perdoar, você não será perdoado. Então eu quero que vocês pensem hoje sobre o tema da nossa live, sobre o que vocês estão vivendo hoje e sobre aquilo que nós ainda precisamos fazer até chegar no milagre. E de repente, dentro desse processo da dor, da enfermidade, dentro dessa luta constante que você está vivendo, você precisa encontrar a graça e a misericórdia. Aleluia, nabraçuia, caialabiaçai. Mas você vai conseguir encontrar essa graça quando você lê, quando você aprender a dobrar o joelho dentro do teu quarto e orar. Orar simplesmente como está escrito: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí muito de nós não entendemos sobre o céu, sobre a terra, fazemos uma bagunça, né? Deus, ele não é o nosso garçom, Deus, ele não é alguém que tem obrigação de nos livrar da grande luta, da grande prova, né? Tem uma pessoa passando por luto e aí vai levar no psiquiatra. Gente, pelo amor de Deus, respeita a minha história. Luto é para ser vivido. Luto não é para tomar remédio para dormir, não. Você tem que passar pelo luto, você tem que passar pela dor, né? Então assim, nossa, louvado seja Deus que a minha amiga Cris foi viajar com a família dela, ela tá vivendo o luto dela. Porém, tá difícil, mas ela tá vivendo. Então assim, tudo tem um tempo certo. Eu e você, nós vamos passar. Não importa quando, onde, porquê, nós vamos passar. Então assim, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua história. E que hoje seja um culto, que hoje seja uma live, que você possa entender mais, que você possa se sentir amado por Deus, amada por Deus, que você sinta Deus pegando você no colo. E às vezes você tem que largar um pouco de mão e dizer: Senhor, Senhor, eu coloco nas tuas mãos agora, Paizinho, o que mais me aflige, a minha dor. Ah, Senhor, como eu gostaria que fosse diferente, mas eu não posso mudar. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me ajuda a mudar, me ajuda a ser diferente. Alabraçu e anabrahas. Que Deus nos abençoe e que você entenda que entre o processo e o milagre existe uma parada de construção
extraordinária, aonde Deus constrói, aonde Deus nos ensina, aonde a gente tem que perdoar, a gente tem que fazer, aonde a gente tem que servir ao próximo quando o nosso coração está imensamente doendo, né? Quando ele está dolorido, quando, né, alguma coisa está muito mal dentro da gente, a gente tem que entender que a gente tem que levantar a cabeça, ir lá, servir, levantar, comer, trabalhar, precisamos fazer algo, né? E principalmente entender que dele é o poder, é o reino, é a glória para todo sempre. E que você, às vezes, você ainda não entendeu isso, portanto, você ainda quer ajudar Deus a executar o teu milagre. Não, você precisa se retirar e deixar que Deus trabalhe na sua vida, na tua história. Com certeza vai ser diferente o que Deus vai fazer. Vai ser algo muito melhor, porque você vai conseguir sair de cima do muro, as coisas vão sair do meia boca para vir por inteiro. E aí você vai poder olhar e falar: Senhor, obrigado, olha, eu não entendi, mas agora eu entendo. Então, antes do teu milagre, entenda o caminho do processo entre o milagre. Esse caminho aqui, né, de passagem, de construção, onde tem lágrima, onde tem dor, incerteza, muita insegurança, com questão a várias coisas da nossa vida, esse caminho é o caminho que você mais deve orar, a oração do Pai Nosso, aonde você deve se debruçar diante do Senhor e pedir para Ele, a grande misericórdia em nome de Jesus. Que Deus possa, aleluia, em nome de Jesus. Você pode dar glória, você pode dizer: Senhor, aí por mais que esteja difícil, Senhor, eu dependo de Ti, eu quero a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, oh Calabraçuia, Santo Deus fiel e poderoso, tudo que você precisa entender, você precisa entender que nesse caminho, que as coisas não estão funcionando muito bem, que você não sabe muito bem o que fazer, é o caminho que Deus escolheu para você. E aí, quando você olha para a palavra, você está dizendo para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que você passe por isso, porque Ele sabe o que você precisa para moldar a sua fé, para ser labacai, suia, nabradaz, suia, hanabacais. Grande é a presença do Senhor essa noite. Para moldar a sua fé, para que molde o teu caráter até que você consiga chegar aqui no teu milagre. E o teu milagre muitas das vezes vai ser uma libertação. O teu milagre muitas das vezes não vai ser exatamente como você quer, mas vai ser uma construção de Deus na sua vida que vai mudar todo o teu conceito de sofrimento. Quem sabe você está sofrendo por algo a qual Deus te deu capacidade para passar e você está desesperado pensando, né? Falando: Senhor, Senhor, eu não aguento mais. E o Senhor está dizendo: o Senhor está dizendo: olha, eu te capacitei para passar por isso, porque choras, né? Creia que eu sou o teu Deus, que eu te sustento com a destra da minha justiça, né? Muitas das vezes a gente está pensando: ai, mas isso acontece comigo. E Deus está dizendo: olha, foi eu que, é permissão minha. Por que que nós pensamos que dentro do processo Deus não está conosco? Quando as lágrimas escorrem no nosso rosto, quando nos sentimos abatidos, tristes, isolados, humilhados, Deus não está, Ele está sim, em nome de Jesus da glória. Talvez você precise entender que durante esse processo eu tenho que olhar aqui para a palavra e dizer: santificado seja o teu nome, Senhor, porque eu preciso santificar o teu nome durante esse percurso. Ai, mas eu falo que eu tenho fé, eu falo, mas eu estou desesperada, eu estou desesperado, eu falo que eu tenho fé, mas quando Deus fala: seja feita a tua vontade, eu estou orando para Deus fazer a vontade dele, não a minha. E a vontade dele nesse momento é que eu passe pela dor, pela falta, pela escassez, mas que eu continue clamando pelo pão diário. Aleluia. Glória a Deus, porque dentro do pão diário, dentro do caminho que Deus, aleluia,
tá criando para te honrar, você vai ter que tirar sua mão, você vai ter que chorar, você vai ter que levantar, vai ter dia que você vai estar super abatido, você vai dizer, ai, olhar pro céu, né? Quantas coisas Deus tem colocado na minha mão e eu fico perguntando a Deus, Senhor, eu vou conseguir? Eu vou conseguir dar conta, né? E ele falou, se organiza, né? E aí eu tento me organizar, né? Eu gosto de arrumar minha casa, eu gosto de colocar tudo no lugar, mas eu não tô conseguindo. Porque é um tempo que eu preciso fazer a vontade de Deus, um tempo, mas eu tenho pedido a Deus, o Senhor falou, calma, vai dar tudo certo, você vai fazer, as coisas vão se encaixar. E eu tenho que confiar na voz do Senhor, eu não posso desistir dessas pessoas que pedem oração, eu não posso desistir de pagar a dívida, que eu creio em nome de Jesus que o Senhor ele levantará ao meu favor, e eu não posso, porque eu tenho que crer que é a vontade de Deus que eu passe por esse processo até eu vencer, porque nesse processo Deus ele está gerando o meu testemunho, ele está falando para mim, filha, essa sua história, outras pessoas vão ouvir, outras pessoas vão ser gerada a fé nelas, elas vão ser impactadas pelo meu poder, pela minha graça, e tudo vai ser diferente, aleluia, em nome de Jesus, da Bahia Suia na Brahas. E aí, quando a gente entra nesse contexto do Pai Nosso e a gente entende que nós temos que perdoar todos os dias e entender que nós somos pecadores errantes, mas que debaixo da graça nós não podemos sair, amém? O Espírito Santo estava falando comigo para me ministrar novamente Salmo 91. Ano passado eu ministrei só 2 vezes, durante o ano inteiro. Aí eu tenho essas anotações aqui, né? E eu falei, Senhor, mas de novo o Senhor quer que volte no Salmo 91? Ele diz, filha, muita gente que tá doendo, tá com o coração doendo, tá saindo debaixo do meu esconderijo. E eu não posso proteger, aleluia. Filha, eu quero que você pregue sobre ele se manter lá, sobre ele ser fiel a mim diante da dor, da dificuldade, diante da humilhação. Eu falei, Senhor, aleluia, misericórdia, eu já entendi. Então a nossa próxima ministração provavelmente será sobre o Salmo 91, amém? Então que Deus abençoe sua vida, sua história, que o Espírito Santo te console de uma maneira extraordinária e que você entenda sobre o processo, sobre o teu milagre, seja uma pessoa esforçada, seja uma pessoa que acorda, que ora, que adora, que tem trabalho, faz e entrega tudo para Deus e deixa Deus trabalhar, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Já estamos caminhando para o final. Eu tenho um recado muito importante, tá? Com a garganta. A minha igreja marcou uma reunião 8h30 e é online essa reunião. Então, quarta-feira, eu creio em nome de Jesus, tá? Ainda vou orar. Nós vamos fazer essa live 8 horas da noite pra gente não ficar sem live. Porque a semana que vem, é semana do Dia das Mães, eu vou estar trabalhando assim full time. Segunda-feira eu vou estar na Câmara Municipal de São Paulo, não teremos live, porque eu vou estar num evento lá, da vereadora Sandra Alves, então eu não vou estar ministrando aqui. Quarta-feira que vem, há um risco muito grande de eu não ministrar, porque eu vou estar reunida com as mães da favela. A gente vai estar lá fazendo os últimos acertos. Eu preciso comprar pão, bolacha, suco, café. E olha que o café tá caro, hein? É café, pão, bolacha. Eu preciso comprar uma lona para poder tampar lá, alugar, na verdade, né? Pra gente poder tampar o espaço lá, alugar mesa, cadeira e fazer as rosas. Chocolate para as crianças, a dona Edna vai fazer para mim, né? Que ela faz chocolate. Então a gente vai dar presente para as mães, para as crianças, vamos ter um bazar, uma arara linda para elas, para que a gente possa fazer tudo ali maravilhoso, é para Deus, é para o reino, nós vamos fazer de uma maneira excelente. Eu preciso ainda de 2 caixas maravilhosas, né, para que a gente possa fazer e recolher doação, porque eu tô com a Cláudia do Ermelindo, a Dona Isilda aqui da Coab, a Fernanda daqui da Coab também que tá com uns sapatos.
então eu preciso recolher essas doações. Então, se eu não tiver quem recolhe, eu vou de ônibus e volto de Uber, mas eu vou pegar porque eu preciso dessas doações, tá bom? Então, é para vocês saberem aí, você que me segue nas redes sociais. Outra coisa muito importante, o vídeo Esperança Mães da Favela, eu mandei o convitinho lá para todo mundo. Dá um joinha lá, compartilha ele, escreve alguma coisa, que isso nos ajuda bastante no gerar aí das coisas lá. Estamos com 31 curtidas, podemos chegar a 100 se você pedir pro teu marido, pro teu esposo, para alguém, para todo mundo que você conhece. Olha, a missionária Eliana tá fazendo um trabalho, envia esse link, deu com a curtida, já tá ajudando também, tá bom? Você que pode ofertar, pode fazer a sua oferta, esse mês vai tudo para esse projeto, tá bom? Lembrando que se a oferta é para mim, é para mim. Se é para o projeto, esperança de crescer sp@gmail, tá? Esperança de crescer @gmail, vai cair no Santander, lá é a conta do Esperança de Crescer, tá bom? Para não misturar com as minhas ofertas, porque tem conta para pagar, minhas coisas são diferentes, são separadinhas, tá bom? Pronto? Estamos combinados? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você nessa noite e que nós possamos, quarta-feira, né, em nome de Jesus, estarmos aqui 8 horas. Eu vou fazer a live em 25 minutos e 8h30 eu entro para a reunião da igreja online. Vai ser bênção em nome de Jesus e tem outras milhões de coisas para fazer, tá bom? Amo vocês, obrigado pelo carinho, pelo apoio e vamos orar novamente para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né? Por tudo que Ele derramou, por tudo que Ele nos ensinou e que na nossa semana vai ser diferente. A gente vamos estar abastecido da graça e da misericórdia de Deus, amém? Beijo no teu coração, viu? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Ah, Senhor, nós não merecemos nada do que o Senhor fez, mas falaste conosco profundamente lá no fundo da nossa alma. Senhor, o quanto o processo é importante antes de a gente chegar no milagre. Nos ensina, Pai. Fala conosco, nos faz permitir diante da dor, estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos faz reconhecer o Teu reino, Teu poder, a Tua glória, a Tua soberania. Nos dá graça, Senhor, misericórdia para continuarmos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cobre, aleluia, Senhor, calabeçuia, nabrahas, todos aqueles que estão agora, Pai, cobre eles, Pai, em nome de Jesus, cobre as famílias dele, que enfermidades sejam curadas, Pai, que soluções financeiras apareçam, em nome de Jesus. Pai, Tu sabe que a esperança para as mães da favela é tanta necessidade. Toca no coração desse Teu povo, Pai, dá retorno, para que nós possamos fazer excelente, Pai. Eu creio na excelência desse evento. Eu creio que o Teu nome vai ser glorificado, Pai, em nome de Jesus, amém? Que a paz, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Então bota aí, amém, 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 amém. Se Jesus não voltar, semana que vem, na quarta só, né? Semana que vem, quarta-feira agora, às 20 horas, direto do meu canal, tá? Semana que vem tá perigoso não ter live a semana inteira, mas eu vou avisar vocês, tá bom? Porque na segunda eu vou ter compromisso, na terça, na quarta, na quinta, e aí vai. Amém? Ó, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém?